E aqui também, porque lá no Supremo Tribunal Federal está acontecendo nesse momento os primeiros julgamentos dos atos golpistas de 8 de janeiro. Os primeiros réus estão sendo julgados, são 4 hoje, que vão começar a ser julgados. O ministro Alexandre de Moraes vai apresentar, inclusive, o seu voto. Logo depois vem a Procuradoria-Geral da República, que inclusive está tentando fazer um acordo aí com os próprios réus para haver uma punição que não seja apenas a cadeia, mas tenha a tornozeleira eletrônica, tenha multa. A gente vai acompanhar aqui na programação da Jovem Pan daqui a pouquinho, porque nesse momento começa também lá no Supremo Tribunal Federal esse julgamento importantíssimo de um ato histórico que aconteceu no Brasil, que vai marcar a nossa história para sempre, que foi o 8 de janeiro, marcar claramente de uma forma muito negativa. Vamos verificar daqui a pouquinho o que vai rolar também em Brasília. Dia movimentado, né, Pepe? Você não está muito acostumado com isso, né, querido? Aquele jornal mais parado, mais tranquilo. Aqui o game é forte, não é, Fê? Aqui você sabe Como é que você está vendo o desempenho do Felipe Monteiro? Tiro, porrada e bomba. Ele vai para Venezuela, né? Na verdade, eu ia trazer umas arepas para ele também, ia trazer hoje uns patacones, mas assim, não consegui preparar. Mas ele é esse cara. Mas você vai comigo para Venezuela, né, Fê? Eu vou, vamos casar lá? Mano, o que a gente pode esperar desse julgamento hoje? Quais as expectativas? Olha, espero que com bastante critério e devido processo legal, os responsáveis pela invasão do 8 de janeiro sejam exemplarmente punidos, né? Nós não podemos normalizar a invasão de prédios públicos, ainda mais dos prédios dos poderes da República, porque isso coloca em risco a estabilidade institucional. Então, a nossa expectativa é que o Supremo faça um julgamento criterioso para identificar corretamente cada um dos envolvidos e puni-los de forma adequada, de acordo com a lei. Então, nós estamos vendo aí uma tentativa por parte da Procuradoria-Geral da República de firmar um acordo com os réus para que o passaporte seja apreendido, para que haja multa e para que eles possam sair da cadeia, mas com tornozeleira eletrônica. Resolve o problema, Pepe? Paulinho, essa é uma questão que eu até havia colocado anteriormente, não é? Esse julgamento do STF, ele começou muito ruim, né? Muito mal, né? É bom lembrar, por exemplo, que tem várias ilegalidades no processo. A primeira ilegalidade foi a audiência de custódia, né, que deveria ser feita em até 24 horas do momento de detenção, né, de prisão dessas pessoas. E as pessoas foram presas e a audiência de custódia demorou mais de 24 horas para ser realizada. Se o Estado não tem condição de fazer a audiência de custódia, deveria liberar todas essas pessoas, né, porque a audiência de custódia é uma garantia que as pessoas têm contra prisão ilegal. Agora eu espero que o STF, né, ele faça esse julgamento de acordo com a individualização da pena. Porque até onde eu estava acompanhando o julgamento e o processo no STF, estava claro, né, que o Alexandre de Moraes estava querendo fazer o julgamento de baseada. E respondendo a tua pergunta, Paulinho, em relação ao acordo que a Procuradoria-Geral da República quer fazer com os manifestantes que foram presos, né, eu acho que tem manifestantes ali que a pena de ter apreendido o passaporte e usar a tornozeleira eletrônica é muito grave para o crime que está sendo imputado a eles, né? Eu acho que tem que fazer esse acordo, né, a Procuradoria-Geral da República, mas deveria também atenuar um pouco as penas daquelas pessoas que não fizeram nada. Direto para Brasília, porque nesse momento o ministro Alexandre de Moraes inicia o julgamento desses primeiros 4 réus dos atos de 8 de janeiro. Do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, uma turba violenta e antidemocrática composta por milhares de pessoas, entre elas o denunciado, estando todos os agentes unidos pelo vínculo subjetivo, agindo com iguais finalidades e contribuindo um com os outros para a obra criminosa coletiva comum, tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o grupo criminoso, sempre com os mesmos fins e tendo denunciado como um dos seus integrantes, tentou depor por meio de violência e grave ameaça o governo legitimamente constituído. A denúncia continua descrevendo a deterioração de bens protegidos por
pelo patrimônio, bens do patrimônio público, a deterioração e a destruição protegidos legalmente. A denúncia ainda descreve detalhadamente os 4 núcleos que atuaram, o núcleo e que, a partir da abertura de inquéritos, estão sendo investigados, o núcleo dos instigadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos, o núcleo dos financiadores dos atos antidemocráticos, o núcleo das autoridades de Estado responsáveis por omissão imprópria e o núcleo dos executores materiais dos delitos, no qual está inserido, como apontado pela Procuradoria-Geral da República, no qual está inserido o réu Aécio Lúcio Costa Pereira. Na sequência, descreve a conduta praticada pela, como diz a denúncia, os integrantes da horda e descreve não só a invasão no Supremo Tribunal Federal, mas também no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. O denunciado, diz a denúncia, e os demais agentes seguiram para o Congresso Nacional, invadiram o prédio, quebraram vidros, depredaram cadeiras, painéis, mesas, obras de arte e móveis históricos, inclusive um relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808, rasgaram uma tela de autoria de Di Cavalcanti, destruíram carpetes e outros bens, inclusive com emprego de substância inflamável. Junto aos demais agentes que se encontravam no Congresso Nacional, o ora denunciado passou a quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, móveis, lixeiras, computadores, e aí descreve todo o prejuízo que inicialmente foi calculado em 3.500.000 no Senado, 3.040.000 na Câmara dos Deputados, 9 milhões no Palácio do Planalto, e no Supremo até aquela época não havia ainda a estimativa de prejuízo. Na sede do Congresso Nacional, Aécio Lúcio Costa alcançou o interior de suas galerias, participando ativamente e correndo com os demais agentes para a destruição dos móveis que ali se encontravam. E aí conclui a Procuradoria que, assim agindo, Aécio Lúcio Costa Pereira praticou os crimes anteriormente descritos. Aécio Lúcio Costa Pereira foi notificado da denúncia no Centro de Detenção Provisória 2, no Complexo Penitenciário da Papuda, para apresentar a resposta à denúncia, apresentou a sua defesa prévia. A denúncia foi recebida pelo plenário dessa Suprema Corte em acórdão publicado em 9 de maio de 2023, e no relatório transcrevo a ementa, onde houve análise da competência, onde houve análise da justa causa e dos requisitos do artigo 41 presentes para do artigo 41 do Código de Processo Penal, presentes para o recebimento da denúncia, e a denúncia foi integralmente recebida. Em 23/5/2023, a ação penal então foi instaurada, distribuída. O réu foi citado em 2 de junho de 2023, apresentou defesa prévia em 5 de junho de... Bom, gente, nós estamos atentos aí ao que acontece no Supremo Tribunal Federal. Eu vou para um rápido intervalo para você que está no rádio. São 10 horas e 24 minutos. Procedimento, ao devido processo legal, ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, designei a audiência de instrução iniciada em 26/6/2023. Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, no caso aqui foram as mesmas testemunhas, Wallace Pereira, Everaldo Bosco, Gilvan Xavier, Caio Grilo. Ainda, presidente, determinei a juntada aos autos dos vídeos encaminhados pela Polícia Federal, permitindo acesso aos advogados regularmente constituídos e cadastrados nos autos por meio de arquivos em nuvem com respectivo link. Em 25 de julho passado, designei audiência de continuação de instrução, oportunidade em que foi realizado o interrogatório do réu. Ao ser foi interrogado o réu, intimadas as partes em audiência,
não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa, nos termos previstos no artigo 402 do Código de Processo Penal e repetido no artigo 10 da Lei 8.038, que rege aqui as ações penais no Supremo Tribunal Federal. Em 1º de agosto, a defesa do réu requereu a dilação de prazo para análise das imagens juntadas aos autos, foi deferido e a defesa teve o acesso integral a essas imagens. Em 7/8, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais, solicitando a integral procedência da ação. A defesa do réu, por sua vez, em 18/8, apresentou alegações finais, pleiteando preliminarmente violação do princípio do contraditório da ampla defesa, suspeição de todos os ministros da Suprema Corte, falta de individualização da conduta no concurso de pessoas, no mérito negativa de autoria, pedindo a absolvição do réu. É o relatório, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre e ouço o ministro Nunes Marques, revisor, no que tange ao relato efetuado. Senhora Presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor subprocurador-geral da República, senhores advogados, servidores demais presentes. Senhora Presidente, nada tenho a acrescer ao minucioso relatório do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência e passo agora a palavra ao doutor Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República, para a sua sustentação oral. Obrigado, excelentíssima senhora presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro vice-presidente Roberto Barroso, excelentíssimo senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin. Antes de tudo, senhora presidente, é necessário fazer uma questão preambular de forma geral antes da sustentação. É necessário destacar que os casos pautados referentes aos atos do dia 8 de janeiro referem-se, dentre outros, a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Buscou-se, falando em linguagem mais clara, derrubar um governo que foi legitimamente eleito através do sufrágio universal, a pretexto de ter ocorrido fraudes nas eleições. A disseminação de notícias falsas... 10 horas e 29 minutos para vocês que chegaram agora no rádio. Morning Show concentrado, o jornalismo da Jovem Pan absolutamente focado no julgamento que agora acontece no Supremo Tribunal Federal em relação aos primeiros réus do 8 de janeiro. As acusações formuladas pelo Ministério Público Federal foram pautadas na melhor técnica jurídica, embasadas sob a tese de crimes multitudinários, ou seja, praticados por multidão, por uma turba que, mediante atos violentos, danificaram o patrimônio público, vandalizando-os, com o fim de consumar a ruptura do Estado Democrático de Direito. Isso importa que o Ministério Público Federal não tem que descrever a conduta de cada um dos executores do ato criminoso, mas o resultado dos atos praticados pela turba, não se fazendo necessário descrever quem quebrou uma porta, quem quebrou uma janela ou quem danificou uma obra de arte, porque responde pelo resultado a multidão, a turba, aquele grupo de pessoas que mantiveram um vínculo psicológico na busca de estabelecer um governo deslegitimado e inconstitucional. A despeito disso, impugnamos todas as teses de defesa, as alegações defensivas individualizadas e mostramos as suas contradições. É importante registrar também
que o Brasil há muito deixou de ser uma república das bananas e hoje goza de prestígio internacional das grandes democracias. Golpe de Estado é uma página virada na nossa história e todos aqueles que se filiam a essa ideia espúria de conquistar o poder mediante violência e de forma alheia às normas constitucionais hão de responder pelos crimes daí resultantes. Hoje, inicia-se um novo marco na história brasileira, com o julgamento de 4 acusados por golpe de Estado e rompimento violento do Estado Democrático de Direito, dentre outros crimes. Isso não significa que as investigações cessaram. Buscaremos ainda responsabilizar aqueles que fomentaram esses atos atentatórios à democracia. Dita essas palavras, senhora presidente, passo à sustentação do presente caso concreto. Ao Ministério Público Federal cabe, neste passo, apresentar a pretensão acusatória lançada em alegações finais e, desta forma, reiterar a existência de provas de autoria e materialidade delitiva que permitem lastrear a prolação de um édito condenatório em desfavor de Aécio Lúcio Costa Pereira. A denúncia atribuiu ao imputado as práticas das condutas penais tipificadas no artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada, artigo 359-L, abolição violência do Estado Democrático de Direito, artigo 359-M, golpe de Estado, artigo 163, parágrafo único, 1, 2, 3 e 4, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, todos do Código Penal, e artigo 62.1 da Lei número 9.605/1998, deterioração de patrimônio tombado, observadas as regras do artigo 29 caput, concurso de pessoas, e artigo 69 caput, concurso material, ambos do Código Penal. Superada a fase instrutória, em que, ouvidas as testemunhas de acusação, uma vez que a defesa deixou de arrolar outras testemunhas em favor do acusado, e realizado o interrogatório do réu, foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público Federal e pela defesa. Nesta manifestação, passaremos a discorrer sobre aspectos relacionados à materialidade e autoria delitivas de Aécio, no intuito de destacar pontos singulares já expostos extensivamente nos memoriais, além de arrostar potenciais alegações indulgentes sustentadas em campo defensivo. De início, em relação às preliminares arguidas, impende ressaltar que todas foram devidamente enfrentadas pelo ministro relator em decisões proferidas ao longo do processo, de modo que, uma vez reconhecidos os pressupostos processuais e condições da ação, bem como a observância ao devido processo legal e as garantias constitucionais do acusado, há condições jurídicas para se avançar ao exame do mérito das imputações assacadas em face do imputado. Antes mesmo de repisar os elementos que revelam a existência da materialidade e autoria delitivas, é necessário rememorar o contexto em que os atos imputados foram praticados e a forma pela qual se buscou abalar as estruturas democráticas de nossa nação, mediante ataques empreendidos covardemente em face da sede dos poderes da República. Os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 representaram o pináculo de um movimento totalitário que ebuliu em território nacional, alimentado pela propagação de mensagens falsas que pretendiam envilecer o processo democrático e a lisura do sistema eleitoral. Engrossaram esse caldo reacionário
a insatisfação quanto à representatividade de congressistas e o conteúdo de decisões dessa Suprema Corte, que asseguraram a capacidade eleitoral passiva do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Com o término do pleito eleitoral, em 30 de outubro de 2022, houve nítida e preocupante escalada dos atos antidemocráticos, intensificada mediante a convocação, por meio das mídias sociais, em favor de um levante contra o Estado de Direito e o governo legitimamente eleito. Nos dias seguintes que se seguiram, o país assistiu perplexamente ao fechamento de estradas e rodovias, bem como à instalação de acampamentos nas portas de unidades militares, com propósito de provocar a comoção social e fomentar a tomada de poder pelas Forças Armadas. Em 12 de dezembro de 2022, novas manifestações violentas se alastraram, especificamente na capital da República, com a queima de veículos, incêndios e tentativas de invasão e destruição da sede da Polícia Federal. Poucos dias antes do Natal, a nação testemunhou mais uma ação típica de grupos extremistas e paralegais. A tentativa frustrada de explosão de um artefato acoplado a um caminhão-tanque nas proximidades do movimentado aeroporto de Brasília. Já em 2023, insatisfeitos com a efetiva posse do governo democraticamente eleito, os manifestantes empenharam novos esforços na tentativa de abolir o Estado democrático de direito, concitando a assunção do poder pelas tropas militares. Mediante intensa organização perpetrada através das redes sociais, o movimento antidemocrático arregimentou participantes, preferencialmente dispostos ao confronto físico e armado, adquirindo relevante e preocupante dimensão, com o coordenado e intenso afluxo de manifestantes à capital federal, a partir de 6 de janeiro de 2023. A chegada de caravanas de ônibus ocupadas por hordas de manifestantes, insuflados pelo conteúdo belicoso das mensagens compartilhadas em redes sociais, prenunciava aos integrantes os atos violentos que se seguiriam. O propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido pelos agentes, uma vez que estimulavam uma movimentação autoritária das pessoas acampadas nas proximidades do QG do Exército, conforme se infere das imagens juntadas na peça vestibular acusatória e nas alegações finais. A ação delituosa, engendrada pelos agentes, da qual participou o réu, tinha a nefasta motivação de impedir, de forma contínua, o exercício regular dos poderes constitucionais e provocar a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido. Para tanto, no dia 8 de janeiro de 2023, os manifestantes iniciaram uma marcha em direção à esplanada dos ministérios, rompendo as linhas de revista realizadas pelo módico efetivo de policiais militares convocados para o ato. Já na Praça dos Três Poderes, a turba ameaçou e agrediu fisicamente policiais e jornalistas, bem como se dividiu para invadir e ocupar os edifícios sedes dos poderes da República. A partir das 15 horas, os manifestantes já haviam conquistado as dependências do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, passando a depredar vidraças e bens que guarneciam as estruturas físicas dos prédios, além de danificar objetos e obras de artes que adornavam as construções. O triste episódio que sangrou a democracia brasileira foi o apogeu de um movimento contra os poderes constituídos e o novo governo eleito,
que arrebanhou pessoas dispostas à tomada violenta do poder e culminaram com o deslocamento físico da turba antidemocrática à capital federal. Oportunidade em que, favorecidos pela omissão de agentes públicos responsáveis por garantir a segurança dos locais onde ocorreram os crimes, deram início ao plano delitivo, com a superação de barreiras policiais que impediam tenuamente o acesso à Praça dos Três Poderes e aos edifícios sede dos poderes, ultimada com a invasão posterior dos imóveis, depredação e ocupação de espaços não abertos ao público, aspirando à execução de um golpe de Estado. Evocando este lamentável cenário de vilipêndio à nossa biografia democrática, migra-se para a análise das provas coligidas no processo em que se demonstrará a procedência da tese acusatória exposta em desfavor do acusado. Os elementos probatórios amealhados desvelam a efetiva participação de Aécio Lúcio Costa Pereira no cometimento das condutas penais tipificadas no artigo 288, parágrafo único, artigo 359-L, artigo 359-M e artigo 63, parágrafo único, 1, 2, 3 e 4, todos do Código Penal, e artigo 62-1 da Lei nº 9.605/1998, observadas as regras do artigo 29 caput e artigo 69 caput, ambos do Código Penal. A materialidade restou evidenciada por intermédio das imagens gravadas pelas câmaras de segurança e monitoramento do local, pelo relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorrido no dia 8 de 1 de 2023, que foram elaborados pela Secretaria de Polícia do Senado Federal, por intermédio do relatório de inteligência número 6/2023, da Secretaria de Segurança Pública do DF, lavrado no dia 6 de janeiro de 2023, pelo relatório preliminar do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, ofício 010/2023, CINFRA, consolidação dos bens furtados ou danificados decorrentes da invasão do dia 8 de janeiro de 2023 no Senado Federal, pelo exame preliminar em local de dano da Secretaria de Polícia Legislativa do Senado Federal, pelo ofício número 03/2023-DG, com estimativa inicial e parcial de prejuízos causados à Câmara dos Deputados, ofício número 023-GDG/2023, pelo relatório de danos enviados pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, pelo exame preliminar em local de dano, folhas 26-42, pelo laudo número 2467/2023, INC de TEC-PF, que examinou o conteúdo do aparelho celular de Aécio, identificando mensagens com teor político e antidemocrático, bem como vídeos e imagens da permanência do acusado no plenário do Senado Federal. Por sua vez, a autoria está lastreada em sólidos e incontestáveis elementos documentais, periciais e testemunhais, que permitem reconhecer que Aécio incorreu na prática dos crimes a ele irrogados. Em sua primeira manifestação, após a prisão em flagrante realizada nas dependências do Senado Federal, Aécio declarou, aspas, que reside em Diadema, que chegou em Brasília às 10 horas, que veio a Brasília a convite de uns amigos que iam ao quartel do Sudeste 2 Ibirapuera, que esse grupo é denominado Patriotas, que veio de ônibus, o qual saiu do Parque Ibirapuera, que o grupo Patriotas foi responsável por fretar o ônibus, que fez uma doação de R$380 para o grupo Patriotas, que chegando a Brasília foram para o QG do Exército, que no QG do Exército havia barracas que disponibilizavam alimentação para a manifestação, que seu objetivo era lutar pela liberdade, que não sabe dizer se o procedimento para alcançar tal liberdade seria depondo o presidente eleito, que perto das 13h30, o grupo que liderava no QG, Exército, determinou o início da caminhada para a esplanada,
que, ao chegar ao Congresso Nacional, adentrou o Salão Negro e acessou as galerias do Senado Federal pela escadaria, que não danificou qualquer bem do Congresso Nacional, que, ao tentar sair das galerias, havia várias pessoas quebrando o vidro e decidiu retornar e permanecer nas galerias, que, após, foi conduzido à delegacia do Senado Federal. Já em seu interrogatório judicial, Aécio passou a negar a imputação criminal. No exercício de sua autodefesa, sustentou achou que seria algo pacífico. B. Pagou sua passagem para vir a Brasília. C. Passou o dia 7 no QG do Exército. Chegou por volta das 15 na Praça dos Três Poderes. D. Que passou por revista policial no trajeto. E. Não havia bloqueio impedindo o ingresso no Congresso Nacional. F. Não portava armas. G. Quando chegou estava tudo aberto, pessoas entrando e saindo. H. Que quando ingressou ficou sentado próximo ao microfone, apenas olhando, todo mundo feliz pelo momento. I. Ao tentar sair, um policial orientou a entrar novamente, pois era mais seguro. J. Não causou nenhum dano ao patrimônio público, nem usou de violência. K. A única coisa que fez foi participar de um movimento em prol da liberdade de uma opinião. E L. Que somente soube que seria preso por volta da meia-noite. Infere-se, pois, ser fato incontroverso, que Aécio estava nas dependências do plenário do Senado Federal, invadido no dia 8 de janeiro de 2023. Como já exposto anteriormente, os atentados do dia 8 de janeiro se traduziram no epílogo de uma sequência de atos escalados e concatenados desde o término das eleições de 2022. Não há dúvidas quanto ao propósito golpista dos atos, tal como evidenciado pelos relatórios de inteligência que indicavam que CACs estavam sendo convocados para sitiar Brasília, especificamente no dia 8 de janeiro de 2023, e que havia uma mobilização pela presença de, aspas, adultos em boa condição física, fecha aspas, vedando-se a, aspas, participação de crianças e daqueles que apresentam a dificuldade de locomoção, fecha aspas. Este é o relatório de inteligência número 6, 2023/30/SI/SSP/DF, do dia 6 de janeiro de 2023, anexo 11 do relatório de intervenção federal. Ademais, os materiais difundidos em mídias sociais e ostentados no dia 8 de janeiro, constantes dos autos e reproduzidos na peça acusatória final, revelam que a ordem antidemocrática não escondia sua real intenção nos protestos. A tomada de poder pelo povo, sem dia e hora para acabar, com o fechamento das instituições republicanas e a conclamação das Forças Armadas para que promovesse uma intervenção militar. Outro sim, incontestável emprego de violência elementar dos tipos penais, como meio adotado... Muito bem, gente, são 10h49. O dia hoje cheio, afinal de contas, vocês estão acompanhando ao vivo, minuto a minuto, o julgamento dos primeiros réus dos atos de 8 de janeiro. São 4 primeiros réus, a gente está viu inclusive o relato do ministro Alexandre de Moraes, uma breve revisão do ministro Nunes Marques, e agora o Ministério Público está falando em nome justamente de um procurador, de um subprocurador que nesse momento tem a palavra.